Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Mundo Empresarial, chegando a partir de agora aí na tela do seu celular, na sua televisão, ou você que está me ouvindo através do Spotify, do Apple Music. Que prazer falar com você. Seja mais do que bem-vindo, fique com a gente, o programa está começando, sempre com boas histórias desse universo empreendedor, apresentando tecnologias, soluções, enfim, novidades que a gente descobre aqui ao longo do programa e é muito enriquecedor, acaba agregando muito ao nosso repertório cultural. Vem com a gente, o programa começa a partir de agora. Desde já convido você a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, porque sempre tem episódio inédito aqui no nosso canal no YouTube. Pois é, são 4 episódios por semana, segunda, terça, quarta e sexta-feira. E a cada episódio uma história nova de gente que empreende nesse nosso Brasil, gente que compartilha insights e que você pode se inspirar também com essas boas histórias aqui com a gente, tá bom? Podcast Mundo Empresarial tem o apoio, patrocínio da Croissant e Companhia e da Print. E falaremos ao longo desse programa dessas duas empresas, parceiras aqui do podcast Mundo Empresarial. Muito obrigado pela grande audiência desde já. Já são quase 140 mil inscritos em nosso canal no YouTube e é bom demais. Compartilhe esse vídeo para os seus contatos aí, para que outras pessoas também conheçam essas boas histórias. Combinado? Vem com a gente. Agora, quero apresentar os nossos convidados. O senhor Alberto Belmonte, que é o CEO e diretor comercial da empresa Almonte do Brasil. Ao lado dele, o Ernesto Guini, gerente da América Latina da empresa Blackline Safety, aqui presente em nosso estúdio. Sejam bem-vindos, como estão? Obrigado, tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-los aqui, vamos bater muito papo aqui, vamos conhecer um pouco mais do trabalho que vocês desenvolvem e oferecem soluções para esse Brasil. De um lado, o senhor Alberto, que é o fundador dessa empresa e que também que oferece soluções. Do outro lado, é o representante de uma fabricante de uma das tecnologias que são comercializadas na Almonte do Brasil. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor contasse um pouco dessa história. Começou lá, meados da década de 90. Como que surgiu a ideia de criar uma empresa focada aí na avaliação ambiental e na proteção na saúde ocupacional dentro das empresas? Antecedendo essa nova tecnologia que o Ernesto está trazendo hoje, para a gente foi inovação trazer instrumentos para fazer avaliação ambiental. Antigamente, quando a gente começou lá em 85, 87, já existia uma portaria do Ministério do Trabalho, mas as medições eram muito primitivas, vamos dizer assim, né? Era muito na sensibilidade do profissional. Era no olho. Era no olho. Então, eu, como formação de comércio exterior, comecei a trazer equipamentos na área de elétrica e eletrônica para o Brasil. Dentre elas, começou a surgir os equipamentos da área de segurança do trabalho. Sim. Medidores de instrumentos para avaliação de risco físico, químico e biológico. Né? Então, isso se tornou uma novidade. Então, a gente começou a entender como você deveria atuar com a área de avaliação para poder atender às necessidades de normas de insalubridades, enfim. Então, tem uma longa história aí para a gente chegar até onde a gente chegou hoje com a Blackline. Legal. E esses instrumentos que hoje a Almonte do Brasil comercializa e representa, são utilizados por seguranças do trabalho, peritos, como funciona exatamente? Profissionais da área, técnico de segurança, engenheiro de segurança. Dentro de uma empresa deve existir um SESMIT, né, que a gente chama, um departamento que vai fazer o controle e o monitoramento do ambiente de trabalho, para fazer ou não a caracterização da insalubridade. Embora hoje a gente, com o PGR, a gente é obrigado a fazer essa avaliação até para se identificar. Antigamente você poderia dizer que não havia por sensibilidade um determinado agente ou um risco. Hoje a gente tem que evidenciar isso com o instrumento. Então a necessidade de se ter instrumento ela é muito grande hoje. Isso é feito pelo profissional da área de segurança de trabalho, tanto técnico quanto o engenheiro de segurança, e dependendo do instrumento a gente pode ir para a área de enfermagem, médico do trabalho, enfim. Muito bem. E além de representante comercial, dessas, né, de fazer essa ponte entre o fabricante e o consumidor, né? A Almonte do Brasil também ela faz o trabalho de uma assistência técnica desses equipamentos, desses instrumentos, e também faz a calibração deles, é isso, senhor Alberto? Isso. A gente montou um laboratório de manutenção e calibração para atender uma demanda
justamente de assistência técnica. Então, o foco da gente nunca foi ganhar com isso. O nosso negócio não era ganhar no serviço, e sim prestar essa assistência técnica para favorecer o fabricante internacional para uma assistência mais rápida e você não ficar com um equipamento que às vezes tem um valor agregado muito alto parado numa bancada. Então, daí surgiu o laboratório da Almonte. Então, inicialmente era fazer manutenção e depois a gente passou a fazer a calibração também do equipamento. Sim. Hoje a gente tem um dos laboratórios mais completos no Brasil para calibrar esse tipo de equipamento. Então acabou sendo um negócio para o Almonte também fazer a calibração. Então a gente hoje presta assistência técnica, que é a manutenção e calibração dos equipamentos. Muito bem. Você gosta de falar equipamento, eu acabei falando equipamento. Dos instrumentos. O correto instrumento. Então, por favor, me corrija quando eu estiver errado aqui. Equipamento nem sempre é de medição. Instrumento, todos são de medição. Perfeito. Bom, e um desses instrumentos de medição é fabricado pela empresa que o senhor Ernesto Guini representa aqui no Brasil, em toda a América Latina, que é a Blackline Safety. Exatamente. Então, eu conheço o Alberto de longa data, a gente tem aí um relacionamento comercial de longa data, e a Almonte sempre foi uma referência no Brasil. Né? Então, até por isso, quando eu fui trabalhar na Blackline, eu fiz questão de procurar a Almonte para distribuir os produtos aqui no Brasil, exatamente por todos esses pontos que o Alberto citou. Ou seja, você como fabricante internacional, você simplesmente exporta os equipamentos do país de origem, no nosso caso do Canadá. Sim. Né? Quando ele chega aqui no Brasil, não tem como você deixar isso na mão do usuário final e ele não ter um suporte local. Né? Imagina se você precisa trocar uma peça, ter que mandar isso de volta para o Canadá e fazer qualquer tipo de manutenção. Sim. Primeiro que todo o sistema de importação a gente sabe que é demorado, né, no nosso país. Requer muita experiência, então não é qualquer pessoa, qualquer empresa que vai simplesmente importar e colocar isso no país. Então, confiando, né, no trabalho do Almonte, que eu já conhecia de longa data, até mesmo de um outro emprego meu, foi por isso que a gente estabeleceu essa parceria. E depois a parte de calibração, como ele mesmo mencionou, detectores de gases, eles precisam ser calibrados periodicamente. Nós temos lei que exige isso também. Então, tudo isso daí fez essa parceria dar certo, né, e espalhar os equipamentos pelo Brasil. Muito bem. E o equipamento, ou melhor, o instrumento que a Blackline Safety fabrica são detectores de gases e também rastreador de pessoas, é isso? Na verdade, existe uma lei fora do Brasil que é uma lei de monitoramento de trabalhador solitário. Muitas vezes a gente não repara, né, quando a gente trabalha sozinho, principalmente se você for pensar na época de pandemia, quase todo mundo passou a trabalhar em home office sozinho. Sim. Né? Mas se a gente repara no nosso dia a dia, a gente vê muita gente trabalhando sozinho. Eu gosto de citar o exemplo do seu instalador de TV a cabo. Né? Ele sempre chega na sua casa, o instalador de internet, ele sempre chega na sua casa sozinho. Né? Ele sobe no seu telhado e fica lá sozinho. Se acontecer alguma coisa com ele, infelizmente, ninguém vai saber até que você tenha o pior. Lógico que quando você expande isso para a indústria, você tem muitos outros casos onde a pessoa executa uma tarefa sozinha. Ou ainda, se a gente for pensar nos dias de hoje, quando você pensa nos grandes depósitos, vamos pegar a Amazon e Mercado Livre. A pessoa está dentro de um depósito gigantesco, você não sabe onde ela está, né? E se acontece alguma coisa com ele, você não vai conseguir localizar essa pessoa. Então, a Blackline começou assim, rastreando pessoas. E depois nós agregamos também os sensores de gases tóxicos. Então, hoje a gente consegue mandar a localização GPS da pessoa, né? Se ela sofreu uma queda, a gente vai conseguir detectar essa queda. Se ela parar de se movimentar, a gente vai conseguir detectar essa falta de movimento. Sim. E também os gases tóxicos, né? E tudo isso é transmitido em tempo real para um portal, onde a própria Almonte pode monitorar essa pessoa, ou a própria Blackline pode monitorar essa pessoa e alertar em caso de qualquer problema de segurança, alerta algum contato que ela tenha deixado como referência. E esse equipamento é uma exigência, é uma norma, o senhor comentou que é uma norma internacional. Isso. Na parte de trabalhador solitário, infelizmente, a gente não tem nenhuma norma na América Latina. A gente tem no Canadá, na França, na Inglaterra e na Austrália. Ou seja, então aqui no Brasil ainda não é uma exigência. Não, ainda não. Então é uma coisa que até isso, né? O Alberto sempre teve um background muito técnico de formação de opinião. Né? Então, se você pegar lá no comecinho, não vou entregar a idade dele, mas ele é um dos fundadores da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Olha só. Então, ele teve aí uma parte de formação técnica, né, de introduzir normas no Brasil muito forte. Então, até por isso, nosso interesse nessa parceria,
para que ele possa nos ajudar a desenvolver essa norma no Brasil, já que é uma norma que existe em outros países, mas aqui a gente ainda está engatinhando. Né? O que a gente tem como norma no país, sim, seria a NR33, que nos obriga a monitorar gases em entradas de espaços confinados. Então, com o nosso detector de gases, a gente consegue fazer isso. Existe também a NR36, que é o monitoramento de amônia para empresas que tenham, frigorífico, né? Toda a parte de refrigeração. Se você pegar frigorífico, por exemplo, você é obrigado a seguir a NR36. Né? Essa NR, na verdade, é norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que a gente tem que seguir. Tá? Então, por isso, essa parte de formação de opinião que a Almonte tem muito forte no mercado, a gente aproveita para tentar introduzir uma norma nova no país. Assim, é um trabalho educacional, vamos dizer assim, né? Orientando, olha, embora ainda não existe uma legalização, uma exigência para alguns setores, mas a Almonte está lá orientando, olha, é importante que o colaborador faça uso desse rastreador. Exato. Existe um delay, vamos dizer assim, de mais ou menos 7 anos entre uma norma internacional chegar no Brasil. Tanto a norma internacional quanto até as próprias tecnologias. Então, normalmente a tecnologia precede a norma. Né? A gente encontra aí situações de risco, aí as empresas desenvolvem tecnologias, né, para evitar esse risco, e depois aqui as normas são escritas. Né? Aconteceu a mesma coisa, se você for pegar a primeira norma de espaço confinado da OSHA, né, que é a regulamentadora americana, é de 1993. No entanto, você tem detectores de gases desde 1960. Então, a tecnologia sempre precedeu a regulamentação. Né? E depois a regulamentação acaba obrigando, vamos dizer assim, você a utilizar isso daí. E a mesma coisa vale para monitoramento de trabalhadores isolados. Então, você tem as primeiras normas que estão começando a surgir agora, mas a tecnologia já existe há mais de 20 anos. E a tecnologia da Blackline aqui no Brasil está desde quando? Desde 2019. A gente tem, em 2018, a gente tem aí alguns projetos, mas realmente, né, a maior expansão veio com a chegada da Almonte. Isso foi em 2021. E aí sim atingiu uma escala nacional, podemos dizer assim, realmente de larga cobertura geográfica. Antes eram mais projetos pontuais. O senhor Alberto, o senhor já conhecia essa tecnologia antes do Ernesto lhe apresentar? Não, na verdade, a gente estava trabalhando juntos, eu e o Ernesto, a gente estava trabalhando junto em um determinado período, e surgiu essa tecnologia, e o Ernesto, por já conhecer alguns diretores, o presidente da Blackline, Alberto, temos uma oportunidade que o caminho é esse. Sim. Porque a higiene, ela funciona assim, né? Ela não se atém só à norma. O higienista não deve se ater só à norma. A norma te obriga a fazer. Sim. Quando você identifica uma tecnologia que não só te facilita a vida, mas como prioriza uma vida... E está prevenindo, vamos dizer, né? E o Ernesto já me alertou isso. Ele falou assim, Alberto, a tendência é conectar. Conectar. E a gente começou esse trabalho junto, já o Ernesto como diretor da América Latina. E como que está sendo Não. Tudo bem. E como que está sendo a aceitação, seja dos técnicos de segurança do trabalho, como que está sendo a entrada desse produto no mercado? Não existe uma apresentação que a gente não faz no Brasil que não vira interesse e negócio. Às vezes não vira negócio pela situação econômica, porque não é o mesmo patamar. Se você pegar o perfil da Almonte junto com o perfil de outras empresas que tem aí, a nossa tecnologia, a qualidade do nosso produto, nem todo mundo tem condições de acabar tendo acesso pelo custo. Sim. Esse seria um motivo só que não entra a Blackline dentro de uma indústria. Passou isso, ela entra, porque é uma tecnologia que não tem igual. Eu trabalhei com algumas outras tecnologias, principalmente para detecção de gás, que, sinceramente, essa eu coloco meu nome embaixo, porque é uma tecnologia que, onde a gente apresenta o negócio, ele não falha. Me dá muito orgulho e prazer de falar dessa marca, porque não falha. Eu já estou aí desde 2021, que a gente está principalmente em refinarias, que é um dos pontos mais críticos da atividade profissional, uma área de refinaria. Sim. Na refinaria você acha todo tipo de risco. A gente não estamos falando de químico, mas a gente está falando de trabalhador também isolado. Sim. Um equipamento aí dessa tecnologia do Ernesto tem pode substituir até 3 trabalhadores. Tem um equipamento que substitui 6. Então, isso é uma tecnologia que onde a gente apresenta, o pessoal fica E esses três, por exemplo, esses 3 ou 6 trabalhadores substituídos ocupariam quais áreas? De fiscalização, monitoramento? Disposição, na verdade, né? Porque a gente, quando está falando em avaliação, a gente está falando de exposição. A gente avalia para identificar quais são os riscos que tem numa exposição
ocupacional. Por tá. exemplo, ele tem um equipamento que ele tem 4 bombas que ele vai te fazer 4 espaços, ou 4 PVs, ou 4 espaços onde teria um trabalhador com detector de gás e o equipamento dele com uma mangueira está fazendo esses 4 espaços. Você precisa de um supervisor para que você tenha que adotar uma medida de ação, um resgate, alguma coisa, o equipamento dele identifica até onde está. Então, quer dizer, essa tecnologia veio para facilitar muito. A norma exige que você esteja conectado? Ainda não. Ela precisa só de um 4 gás. Mas o que nós estamos cuidando? Tem vidas ali? Vamos facilitar isso? Vamos agregar isso a um trabalho de higiene mesmo, de salvar a vida e de dar qualidade? Serve. Então as empresas investem. Que bacana. É um troço bem interessante. Bacana. E a tecnologia desenvolvida é uma tecnologia canadense, né? A empresa do Canadá. E, na verdade, são 2 tecnologias, né? É o rastreador de pessoas e o detector de gás. Isso. Na verdade, elas são modulares. Então, você pode ter o rastreador inicialmente, né? Que a gente chama de monitor de trabalhador solitário. E você pode agregar módulos para que ele passe a ser um detector de gás. Então, tá. Assim como você pode voltar para trás, vamos dizer assim, né? Então, Só você ser pode um rastreador. tirar o módulo de detecção de gases e voltar a ser um rastreador. Né? Obviamente, o detector de gases ele já tem o módulo de rastreador integrado. Né? Então, você tem isso. Isso para monitoramento pessoal. Então, cada funcionário tem ou como o Alberto citou, né, a norma exige que você tenha aí um vigia na entrada de um espaço confinado, onde ele vai ter um equipamento ali. E o outro exemplo que o Alberto citou são os monitores de área. Ou seja, se a gente quisesse proteger todos nós aqui, a gente poderia ter um equipamento de maior porte e ele estaria monitorando a área em vez de cada um ter o seu, né? Isso, lógico, vai depender da atuação da norma para você saber onde utilizar cada um e como utilizar cada um. Né? Mas todos são conectados, ou seja, a gente envia isso para uma central de monitoramento e a central vai avaliar se a gente está exposto a algum risco ou não. Isso é via satélite? A gente tem a opção via satélite ou via celular. Né? O que precisa ficar bem claro é sempre avaliar qual é a conectividade que você tem no local. Uma coisa é você estar numa cidade grande, você tem todo tipo de conectividade disponível, você tem até 5G disponível, né? Mas quando você vai para o interiorzão mesmo, né? A gente tem projetos... A tecnologia não é tão... Exatamente, né? Então, o equipamento ele consegue pegar aí 3G, ou seja, mesmo com uma banda mais lenta de comunicação, ele consegue fazer essa transmissão de dados. Né? Isso é um ponto muito importante, porque existem equipamentos no mercado que têm uma conectividade limitada. Né? É só o que a gente chama de LTE ou 4G+, que a gente costuma ouvir isso na propaganda das operadoras. Né? Você estava me mostrando ele fora do ar. Isso. A gente pode mostrar aqui até para o pessoal de casa conhecer um pouco mais? Só pegar um ali, a gente já mostra já. Tá. Pode deixar. E ele é muito similar a como se fosse um aparelho celular, Isso. né? Eu acho que a maior diferença que você tem que levar em consideração é o quê? O aparelho, ele é o que a gente chama de intrinsecamente seguro. Ou seja, ele não gera uma faísca que pode gerar uma explosão. Tá? Que é a grande diferença, né? Sempre que você vai no posto, você tem lá a propaganda, né? A propaganda não, a plaquinha. Não use o celular. Né? O que pouca gente sabe é que, na verdade... Olha lá. Obrigado. O rastreador é este aqui. Bacana. Tá? Então, como se fosse um aparelho celular. Isso. Então, o que você tem aqui, né, é o que você falou, né? Se você coloca ele perto de um equipamento celular, ele é basicamente do mesmo tamanho. Isso. Né? A grande diferença, como eu falei, é o quê? Ele não gera uma faísca capaz de gerar uma explosão. Sim. Coisa que o seu celular pode poderia, fazer. sim. Tá? Por isso que a gente sempre, quando a gente vai no posto, né, fala lá, não use o celular. Né? É por causa disso. Sim. Então, o equipamento, na verdade, ele tem essa segurança intrínseca que a gente fala. Né? O detector de gás, ele é um pouco maior, porque, na verdade, o que acontece? A gente agrega os sensores que estão aqui em cima. Tá. Né? Mas você vê que além ele é um sensor de presença e, ao mesmo tempo, vai detectar se tiver algum vazamento. Exato. Quando eu falei que era modular, é porque você troca o módulo dele conforme a sua necessidade. Que legal. Tá? Muito interessante. A gente tô mostrando até numa questão de fazer propaganda, nada disso. Na verdade, até para a gente ilustrar, fazer com que o público de casa possa conhecer. De repente, você aí, empresário, você que tem a tua operação, de repente se interessou também. Poxa, isso eu não tenho na minha empresa. Sim. E como tanto o Alberto como o Ernesto comentaram, ainda embora não exista ainda uma legislação, uma norma te obrigando a fazer uso, mas se você pode prevenir um acidente, né? Você está lidando com vidas, então vamos antecipar, não é verdade, Gilberto? Na verdade, é antecipar mesmo. Você antecipar.
Essa tecnologia a gente tem instalada também em alguns asilos, não é isso? Sim. A gente... Olha só. O que poucas pessoas pensam, né? É que quando você tem o equipamento, na verdade, ele tem também um botão de emergência. Então, ele tem um sensor de queda. Se você cair, ele vai detectar a sua queda. Se você parar de se mexer completamente, ele vai detectar a falta de movimento. E você tem um botão de emergência. Então, qualquer uma dessas situações, na verdade, vai gerar um alarme numa central de monitoramento. Entendi. Entendeu? O colaborador carrega isso no bolso, né? na camisa. Na camisa ou na cintura, né? E ele vai detectar todos os movimentos da pessoa. E ele é capaz de saber se o colaborador caiu, levou um tombo e tal. Exato. Ele tem um acelerômetro dentro. Né? E esse acelerômetro aqui, você consegue até configurar a sensibilidade desse acelerômetro. Né? Porque uma coisa é nós sentados aqui, se a gente desmaiar e cair em cima da mesa, esse acelerômetro precisa estar numa sensibilidade máxima, né? Ou seja, se só desmaiou em cima da mesa. Quando você vai para a indústria, esse acelerômetro não pode estar configurado da mesma maneira, porque o cara desce uma escada um pouco mais rápido e ia sentir essa diferença de movimento e poderia gerar um falso alarme. Então, isso aí é tudo configurável. Ô, senhor Alberto, há um monte do Brasil, além de comercializar esse produto, levar até os seus clientes, também é assistência técnica e também calibra esses equipamentos. E como que foi? Precisou, vamos dizer assim, esmiuçar, conhecer a fundo mais desse equipamento para, de fato, ser um assistente técnico, fazer a troca, manutenção, enfim. E como que foi esse trabalho até, de fato, poxa, nós somos especialistas no assunto, podemos fazer o conserto, o reparo desse equipamento? Na verdade, isso faz parte do nosso contrato. Toda empresa que nos procura para fornecer aqui no Brasil, um dos pontos que eu coloco é o seguinte: só se eu puder fazer manutenção no Brasil. Se eu não puder fazer manutenção no Brasil, cumprir com pouco, porque aquilo que eu te falei é um equipamento de valor agregado, às vezes o valor não é baixo, você não pode ficar muito tempo com o equipamento parado. Sim. Embora, às vezes, a gente ainda tem alguns problemas com peças junto com o fabricante, mas é questão de você se adequando com ele em função de você conhecer o parque de instrumentos que você tem no país e saber a periodicidade que ela te dá uma manutenção. Sim. Que é muito raro. Mas esse é o ponto que a gente bate com o fabricante. Temos que fazer manutenção no Brasil. Pra você ter uma ideia, tem um equipamento que a gente vende, que é um testador de eficiência de máscara, que a gente vai entrar mais na frente. Ele é um testador de eficiência de máscara que ele mede a eficiência do respirador, se está com vazamento ou não. Sim. Esse equipamento você tem que mandar ele calibrar quase todo ano. Então a gente mandava para a fábrica um equipamento grande e levava quase 90 dias. Nós estamos falando do equipamento de valor aí de 150 a 180 mil. 3 meses. Você fica 3 meses sem o equipamento? Você não vai... Vai parar a operação da fábrica? Exatamente. E isso era um negócio da fábrica calibrar. O grande negócio a maioria das empresas, quando vende um equipamento, ela já pensa no faturamento de manutenção do próximo ano. Pós-venda, né? Com a TSI, a gente teve essa discussão muito assim no pé do ouvido. Eu falei assim: escuta, se o teu negócio é ganhar dinheiro com manutenção, eu não sou seu representante. Então a gente fez uma negociação e eu trouxe o primeiro bench fora dos Estados Unidos para calibrar porta-account. O único fora dos Estados Unidos está aqui na sede da Almonte. Isso é um orgulho para nós, porque eu tive agora, semana passada, na CGH, que é uma grande conferência de higiene americana, e lá eu me reuni com eles. E eles falaram assim: depois que a gente instalou o bench no Brasil, triplicou as vendas do instrumento no Brasil. Porque é muito comum você falar assim: não, compra, mas cada vez que tem que calibrar, é um problema. Às vezes o produto é bom, então, mas se complica nessa parte da calibração ou da assistência técnica, a pessoa deixa de comprar. Hoje eles lançaram um novo equipamento e eu já tive que fazer um upgrade no bench para poder calibrar o novo porta-account 8048. Quer dizer, essa preocupação que a gente tem com o cliente. Todos são atendidos da mesma maneira? Às vezes depende. Tem muitas coisas que a gente leva em consideração. Se você não tiver um bom treinamento, você está mais sujeito a que o equipamento dê um problema. A gente força muito quando o camarada compra o equipamento, ao monte vá dar o treinamento. Todo o nosso treinamento é com técnicas de avaliação. Eu só estou fazendo essa introdução para chegar na assistência técnica, para dizer para você que não é o meu negócio, é que quanto menos quebrar teu equipamento, mais eficiente mais a marca sobe. Então, o nosso interesse... Não, fica muito claro, evidente que a Almonte do Brasil é a principal representante daquele produto. Então, assim, quando se quebrar, se der alguma manutenção, o cliente ele não vai reclamar lá com o fabricante, vai reclamar com a Almonte do Brasil, que está mais próximo, né? E o meu grande desafio hoje é o seguinte: a gente, por ser referência e trazer o que existe de melhor tecnologia, maior facilidade para a operação,
Se você botar uma das minhas marcas no Google hoje, aparece mais de 5 pessoas vendendo no Brasil um produto que é de minha exclusividade. É. A camarada vende. Sim. O que acontece? Dá manutenção, dá serviço, tem que procurar Há um quem? monte do Brasil. Ele não procura o cara que vendeu para ele, porque ele não tem acesso a peças e aí vai parar na Polônia, por exemplo, o exemplo da Svantec. A Svantec me manda procurar. E é um cliente que a gente às vezes acabou não vendendo, mas a gente faz entender ele. A garantia é com quem você comprou. A manutenção você pode fazer aqui, que o orçamento ele é para todo mundo. Então a gente tem essa preocupação. Mas o que eu julgo interessante é que eu faço reunião direto com os fabricantes. Inclusive, semana passada eu tive com o presidente da Sensidyne, que é uma grande fábrica. Eu digo assim, rapaz, eu faço um trabalho muito bom para vocês, mas se você botar no Google o teu nome lá no Brasil, tem mais de 5 pessoas trazendo esse equipamento de uma forma... Tá dando problema. Tá dando problema pelo seguinte, às vezes ele vendeu para o mercado americano e aí chega no Brasil... Quando você precisa dar uma assistência técnica, você dá um número de série para ele, ele fala assim, equipamento não está aí no Brasil, Alberto. Está em Los Angeles, está em Las Vegas, às vezes o cara foi passear e comprou um distribuidor. Sim. Então, como que está aí no Brasil? Eu falei, pois é, esse é o desafio que a gente tem. Agora, a gente precisa não abandonar o cliente. Então, a nossa parceria, ela tem todo um sistema que quando a gente realmente tiver que cobrir a garantia, para não prejudicar o cliente, a fábrica é que vai se responsabilizar por isso. Fiz essa reunião semana passada agora, que é para isso acontecer. Porque a gente... não é justo a gente chegar para o cliente, desculpa, você não comprou comigo. Porque o cliente às vezes não tem essa informação. Sim. Quando a gente elabora uma proposta, a gente costuma dizer, olha, nós somos representantes exclusivos, toma cuidado que existe distribuidor fazendo uso da nossa marca, mas nem sempre isso prevalece. Eu estou com um caso aí recente aí que mais ou menos aconteceu isso. Mas o legal é que assim, o fabricante entende a nossa dor e fala assim, para manter meu nome alto, você tem que me dar assistência. Aí a gente vai... Muito bem. Bom, e além dos produtos da Blackline, quais outros instrumentos a Almonte do Brasil comercializa, enfim, dá manutenção, realiza aí o balanceamento? Não seria o balanceamento. A calibração, olha só, eu trocando os nomes aqui. São os equipamentos de risco físico, químico e biológico. O químico está mais voltado aí com o Ernesto. Uma outra linha que eu represento, que é muito forte, é uma a mais tradicional, é a Sensidyne Gillian, e essas são as bombas de amostragem de ar. Também é para você fazer coleta de atmosfera, de agentes químicos ou aerodispersóides, e esses equipamentos também a gente comercializa, calibra e ensaia também no Brasil. Na parte de ruído, a gente trabalha com os dosímetros de ruído da Svantec, que é uma empresa polonesa. Eu comecei minha história com a Simpson, passei para a Quest, o mercado conhece bem isso daí. A Quest foi adquirida por uma outra companhia grande, eu não posso dizer o nome. E aí ela não deteve tanta, não seguiu aquela tecnologia que vinha de investimento e de preocupação com a saúde. Era mais money, então isso aí foi um pouco complicado. Isso eu fui procurado pela Svantec. Alberto, existe uma lacuna de colocar meu produto aí no Brasil. Você topa ser representante? Dentro desses conceitos que eu te falei, os critérios mínimos que eu peço, a gente alinhou essa parceria. Hoje o principal fabricante de sonômetros e dosímetros de ruído, para avaliar ruído, se chama Svantec, que está em Varsóvia, está na Polônia, e a gente tem uma parceria de sucesso muito grande. Bacana. Bom, e a história da Almonte do Brasil começou lá em 1996, ou seja, está perto aí dos 30 anos. E quais foram os maiores desafios enfrentados até aqui? Como superou e o que o senhor tira de lição disso tudo? Ontem, 29 anos. Ontem. Tem um pedaço de bolo ainda aí? Tem, olha lá. Então, dia 26, em 26 de maio de 1996, fundava a entrar em operação Almonte do Brasil. Eu vim de uma outra empresa, eu tinha uma outra configuração com outro sócio, e dali em 96 a gente montou Almonte, eu montei Almonte. Sim. O maior desafio é a conscientização. Hoje, com toda a mídia que a gente tem, internet, é mais fácil a gente esclarecer. Um programa desse aqui, por exemplo, ele atinge milhares de pessoas. Exato. Porque antigamente a gente tinha que trabalhar só feira. Okay? Quando não existia outras tecnologias ou outros fabricantes, era mais fácil. Na feira a gente fazia o negócio e revistas de papel, a gente fazia toda a divulgação. Mas ainda assim, para você ter uma ideia, um fabricante que eu tenho,
ele faz 5 tipos de equipamento para a mesma finalidade, a qualidade do ar. Como que você explica porque o cliente que uma faz uma coisa, outra faz outra coisa, outra faz outra coisa? Hoje existe fabricante que diz que tem um equipamento que vai fazer tudo. Então, a conscientização ainda é o maior desafio que a gente tem. Ou seja, o mesmo instrumento ele não serve para empresas diferentes. Não, eu tenho uma bomba no mercado. Vai avaliar a qualidade do ar. Eu tenho uma bomba no mercado hoje que ela é feita só para medir asbestos. E tem gente que coloca módulo em cima e mede gases e vapores. Acho que, infelizmente, no Brasil, a gente tem os 2 fatores, né? Primeiro, ou você tem uma falta de regulamentação, muitas vezes, né, que foi exatamente o que eu citei. Às vezes você tem uma falta de regulamentação, isso pode acontecer. Hoje em dia, a fiscalização melhorou bastante, né, Alberto? Então, pode dizer que melhorou bastante, porque no passado também não tinha, né? Mas eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem aquela cultura de, eu preciso buscar o menor custo, né? E o que você precisa entender é, você está mexendo com vidas. Sim. Né? Então você colocaria o equipamento de menor custo para proteger a sua vida? Não, de forma alguma. Então por que você vai fazer isso com o seu colaborador? Exato. Entendeu? Então infelizmente, né, brasileiro gosta de tentar achar solução para tudo. Muitas empresas acabam só percebendo isso depois que é notificado aí um processo judicial, Se fosse só o processo judicial, estaria bom, entendeu, Thiago? Infelizmente, muitas empresas só acordam depois que o pior acontece. Que é fatal. Que é um acidente fatal. Né? Então, geralmente você tem muitos casos, né, que isso acontece. A empresa vai procurar a Almonte depois que eles, infelizmente, tiveram a perda de uma vida. Muito bem, o papo tá legal demais hoje aqui, conhecendo um pouco mais aí da Almonte do Brasil, também batendo papo com o Ernesto, que é o gerente da América Latina da Blackline Safety. Eu falei certo agora, né? Sim, de primeira. Falei, lá, muito bem. E a gente já vai conversar um pouco mais, o papo tá muito bacana, mas antes tem um recado para você que está acompanhando o podcast Mundo Empresarial. Quero falar da Croissant e Companhia, empresa parceira do nosso programa, que é referência nacional em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, tem coxinha, salgado integral, para você que é fit aí, tá? Uma alimentação balanceada, né? Ou para você que, não, eu gosto de doce, vou comer mesmo, tem até os famosos mini churros, é uma delícia, só de falar me dá água na boca aqui. E você pode adquirir esses produtos aí nos pontos de venda, também através do site. E o mais legal é a praticidade que o produto oferece, porque você compra, coloca lá no congelador e o modo de preparo é bem simples, basta aquecer por alguns minutos e está pronto. É isso mesmo. Então, se você se interessou, visite uma das lojas de fábrica ou então acesse o site que aparece aqui na sua tela e descubra como levar a Croissant e Companhia aí para sua casa, para o seu evento, ou quem sabe você que tem um negócio no ramo alimentício, quer se tornar um revendedor da marca, então entre em contato, descubra como fazer isso, tá bom? Croissant e Companhia, salgado genial. Dado o recado, seguimos por aqui com esse nosso bate-papo, falando hoje sobre instrumentos de medição para a segurança do trabalho, falando sobre a Almonte do Brasil e também, claro, da Blackline Safety. Falei certo de novo, né? Agora já ficou craque. A Blackline Safety, ela, como nós falamos ao longo do programa, ela é fabricante de um detector de gás e também de um rastreador de vidas, de pessoas. Exato. E assim, todo instrumento, ele precisa passar por uma, como que a gente fala? Uma calibração. Sim. E o instrumento da Blackline? Ele tem um período necessário para isso? Na verdade, a gente recomenda, até a norma exige que a primeira calibração seja feita. Então, nós calibramos ele na fábrica, tá? Ele sai calibrado da fábrica. Mas devido à exigência da norma brasileira, ele precisa ser recalibrado aqui no Brasil. E aí que a Almonte entra e faz essa primeira calibração. Antes do primeiro uso? Antes do primeiro uso, com certeza. Tá? E aí a Almonte entra e faz essa primeira calibração. As normas, elas não podem especificar uma periodicidade para essa calibração. Então, eu não posso falar para você, vai durar 1 ano, que muita gente usa esse conceito de 1 ano. Por quê? Não só para detectores de gases, mas para outros instrumentos, os fatores ambientais influenciam muito no desenvolvimento do equipamento, né? Na manuseio, do né? equipamento. Exatamente. Então,
se você tem alguém que faz um manuseio incorreto, você pode afetar essa calibração. Né? Então é muito importante você fazer testes periódicos para ver se essa calibração ainda está válida, né? E se não tiver, enviar. Por quê? Porque o laboratório da Almonte ele é certificado pelo Inmetro. Que isso precisa ficar claro. Interessantíssimo, né? super importante. Isso, existem regulamentações que exigem que a calibração do seu equipamento seja feita por um laboratório certificado pelo Inmetro. Isso daí o Alberto pode falar melhor do que eu, porque as exigências para fazer isso, para ser certificado pelo Inmetro, são inúmeras. Imagino. E eles têm esse laboratório certificado pelo Inmetro. Então, eles são autorizados a fazer isso. Né? Até por isso, mais um dos motivos que a Blackline deixa isso com o distribuidor local é exatamente porque, imagina só a Blackline ter que abrir uma sede aqui, abrir um laboratório, né? Então, a gente tem aí 30 anos de experiência no mercado, né? Para a gente é inviável fazer isso, né? Não tem o porquê, é mais fácil eu encontrar um parceiro de confiança e deixar que ele tenha tudo isso, até porque ele já fez todo esse investimento. Sim. Né? Então, a gente coloca a nossa marca na mão dele, porque, como ele disse, né, os instrumentos que ele trabalha são instrumentos premium, vamos dizer dessa maneira, né? São instrumentos de alta qualidade. Sim. Né? Não tem como eu colocar um equipamento que ele está conectado, ele tem GPS, ou seja, mais alta tecnologia, eu colocar na mão de alguém que não saiba utilizar toda essa tecnologia. Né? A mesma coisa, você dá um iPhone, né, com todo respeito para minha mãe. Né? Minha mãe não vai usar metade dos recursos que o iPhone tem. Essa é a verdade. Se eu desse um telefonezinho ali que mandasse o WhatsApp para ela, estava ótimo. Era suficiente. Né? Exatamente. Então, a mesma coisa funciona para esse tipo de equipamento. Né? Não adianta eu dar um iPhone na mão de quem não precisa, né? Ou de quem não sabe usar. Não sabe manusear. Né? Então, por isso é importante esse tipo de parceria com uma empresa que saiba manusear tecnologia de ponta. Muito bem. E assim, você comentou sobre a questão dos testes, né? Ele apresenta sinais quando não está sendo eficaz? O equipamento ele faz um autoteste, vamos dizer assim. A grande vantagem do nosso equipamento é que, estando conectado, ele vai fazer esse autoteste, mesmo que você não esteja próximo à pessoa que vai utilizar, você consegue saber se esse equipamento tem algum tipo de defeito. Isso é uma camada de segurança a mais que você teria. Porque imagina você dar na mão de um colaborador, o colaborador vai fazer uma viagem, né, para uma área distante, e aí quando ele chega lá, ele tem um problema no equipamento que nem ele sabe, ou mesmo ele pode ter visto. Infelizmente, você ainda tem pessoas que, tá com defeito, mas mesmo assim eu vou usar, o que é incorreto, né? Sim. Mas você consegue acessar remotamente e ver o que está acontecendo. Muitas vezes você consegue até consertar remotamente, né? A não ser que ele realmente precise de uma calibração, aí teria que ser feito pelo laboratório certificado. Muito bem. E o senhor Alberto, como que funciona? Como que é feito esse trabalho de calibração dos instrumentos? Para cada instrumento, de um jeito diferente. Existe um padrão diferente. Você homologa junto ao Inmetro. Se você quiser ser acreditado, se você quiser só ser rastreável, são padrões para cada risco desse, para cada agente desse, você tem um padrão diferente. Sim. No caso dos gases, são cilindros de gases padrão que existe, que você... Que daí vocês fazem testes com esse equipamento. Testes e ajustes. Testes. Normalmente ajuste só quando está com desvio, mas como eu cheguei a te comentar numa conversa prévia, isso primeiro é notificado ao cliente antes de você fazer substituição de sensores para poder fazer manutenção e recalibrar o equipamento e entregar para o mercado. Muito bem. Então, só para o pessoal de casa, de repente, não consegue entender muito bem, ou então, fala, mas qual a diferença da calibração para manutenção? A calibração não seria manutenção? Não. É fazer ter um parâmetro para uma testagem, seria isso. Manutenção é uma substituição de peça que não está trabalhando bem, e você identifica isso numa calibração. E a calibração é um teste. Exato, um desvio maior do que permitido por norma ou pelo manual do fabricante, você deve substituir a peça que está com esse desvio, recalibrar o equipamento e depois disponibilizar ele de volta para o mercado. Muito bem. Agora fala um pouco sobre a estrutura física da Almonte do Brasil, né? Como o próprio Ernesto comentou, né? Que vocês hoje possuem um laboratório de tecnologia de ponta. Como que foi a estruturação disso, as certificações junto aos órgãos competentes para vocês atenderem aí as exigências? Normalmente, norma que obriga. Por exemplo, a NR33 obriga que seu instrumento seja calibrado por um laboratório acreditado RBC, que a gente chama de Inmetro. Hoje não é RBC, tem uma outra nomenclatura, CEGEC, que chama. É uma outra nomenclatura, mas eu tenho gerente de qualidade lá, melhor para falar disso aí para vocês. Mas a gente vai estruturando o nosso laboratório de acordo com a necessidade
e a demanda é de normas, né? Então, tem algumas normas que não existem. Por exemplo, a gente também atua na área de meio ambiente. A 10151 hoje, que é uma norma de ruído, ela exige a cada, no mínimo, 2 anos, né? Então, e tem que ser metro também. Então, hoje nós acreditamos também no nosso laboratório para atender a 10151. Então, para resumir, tudo que o mercado necessita, normalmente a gente se antecipa trazendo de fora. A norma canadense que a gente vai tentar colocar aqui é uma prova disso. Sim. Então a gente se antecipa a isso. Virou a necessidade, a gente acredita também e vai seguir no mercado. Muito bem. E como que foi o início, empreender com a Almonte do Brasil? Hoje você conta com um time de quantos profissionais, colaboradores que trabalham lá? Como que foi essa estruturação? Hoje, interno, nós temos 38 funcionários. Olha só. Temos representantes nas principais capitais, que são significativas para o mercado e também dependendo da atividade da gente. Por exemplo, já a área do Centro-Oeste, a gente não tem muita demanda de risco físico. Não tem, não. Existe uma demanda, mas ali a gente tem uma... Porque ali é mais agro, né? É mais agronegócio. Sim. Então a gente foca algumas linhas e identifica um representante especialista para aquela área. Mas hoje a gente tem representantes no Brasil inteiro, sendo que a maioria são representantes, vamos supor, contratados, que trabalham não só com exclusividade da Almonte, e algumas capitais são exclusivas da Almonte, representantes são exclusivos. Isso é para a gente estar mais próximo do cliente, entender a dor do cliente e, conforme comentado já anteriormente, poder fazer essa assessoria de fornecimento, né? Sim. Então, a necessidade do teu produto, qual dele e como fazer. Que bacana. E só agregar uma coisinha aí, né? O que o Alberto está citando, que ele esqueceu. Mas vou puxar a sardinha para o lado dele. Eles também têm funcionários alocados em bases de clientes. Boa. Ah, que legal. Tá? Então, tá vendo? Que legal. Quando o cliente precisa que você tenha um funcionário alocado o tempo todo dentro da planta dele, a Almonte tem esse tipo de funcionário, inclusive com contratos de 24 horas. E é um tipo de trabalho, o que esse colaborador faz lá nessa empresa? Exatamente a manutenção e calibração dos equipamentos, quando possível fazer a manutenção, a calibração fora do laboratório. Isso no caso da Blackline? No caso da Blackline e de outros, dos meus concorrentes também. Concorrente quase não tem. Mas sim, eles têm porque, né, é uma operação 24 horas, é uma área de risco, né, é uma situação de risco. Então, a Almonte tem funcionários que ficam ali 24 horas, caso aconteça alguma necessidade de manutenção ou troca de equipamento, eles vão ter funcionários ali dando suporte 24 horas também. Isso daí foi um fator determinante para a Blackline escolher a Almonte como fornecedora no Brasil. Isso aí é bastante importante para um fornecedor internacional, com certeza. Bacana. Bom, tá gostando dessa nossa conversa aqui, né? Eu te disse no início do programa que você ia curtir e com certeza faço convite para você compartilhar esse vídeo para mais pessoas acompanharem também, se inspirarem nessa boa história da Almonte do Brasil, nessa nossa conversa um tanto inspiradora aqui. Inclusive, eu quero falar com você que é empresário, mas antes, aquela rápida tossida, né? Porque a garganta tossa, a garganta coça às vezes, né? Mas eu quero falar para você que está nos acompanhando, você que é empresário, empreendedor, qualquer que seja o ramo de atividade e se interessou pelo podcast Mundo Empresarial, quer participar dele, quer contar a tua história, assim como a do Alberto, tenho certeza que você também tem uma história tão empolgante, tão inspiradora. Então, a gente quer te ouvir, quer conhecer o teu trabalho, o trabalho da tua empresa também. Então, entre em contato com a nossa equipe, a nossa produção e descubra como participar do podcast Mundo Empresarial, e assim como também do programa Mundo Empresarial, programa que é exibido semanalmente aos domingos na Rede TV em todo o país e também regionalmente para a VTV SBT, para Campinas, toda a região, litoral sul de São Paulo. Então tem um grande alcance, uma grande visibilidade. O programa Mundo Empresarial, agora em 2025, está completando 10 anos de sucesso. Mais de 7 mil empresas já contaram as suas histórias aqui no nosso programa. Então, tá faltando você. Venha fazer parte do podcast, do programa Mundo Empresarial. Com certeza dará visibilidade à tua marca, à tua empresa, à tua história, e muitas pessoas podem se inspirar com os teus insights aqui no nosso programa, tá bom? Então, a gente aguarda aqui a tua presença e a tua participação. Bom, voltando ao nosso assunto aqui com essa dupla de convidados. Ô Alberto, você me conta que a princípio muitas empresas vêm até o Almonte do Brasil
fazendo o convite, poxa, você quer se tornar um representante da minha tecnologia? Mas desde o início foi assim ou não? Ou você foi em busca de empresas para, de repente, se tornar um representante aqui no Brasil? No início também, porque eu participava de todos os eventos de higiene ocupacional fora do país. Como eu tinha uma importadora, todo mundo procurava. Hoje nos procura pela técnica que a gente tem, pelo know-how, pela expertise que a gente tem e pela responsabilidade e compromisso com o cliente final, principalmente com a vida. Então, eu recebi em novembro um fabricante espanhol que me disse: Alberto, vocês são muito famosos aí no Brasil, eu tenho uma marca, eu já vi que eu tenho um produto e eu vi que você não tem esse produto no teu portfólio. Topa fazer uma parceria com a gente? E aí a gente fez uma parceria com uma empresa que fabrica estação de qualidade do ar, por exemplo. Olha só. E identificando o perfil deles, eles se moldaram e eles falaram assim: Alberto, o que a gente faz com vocês no Brasil, a gente vai levar para os outros países. Que legal. Um negócio bastante interessante, foi gratificante. Ele falou assim, porque você não se preocupou em perguntar se era caro, se tinha valor fácil de se vender, você perguntou da qualidade, das certificações e da assistência do pós-vendas. Então a gente fez uma parceria que está dando um sucesso muito grande. Deixo a dica aí para quem quiser conhecer a menor estação de qualidade do ar, super completa. Que legal. Não falando de valor, mas 1/3 do valor de uma máquina de referência, de uma estação de referência. Um negócio está fazendo um sucesso muito grande. E a Almonte está representando essa empresa. Representando ela. E isso aí fica sob a responsabilidade da Ana Carolina, que você vai conhecer ela daqui a pouco. Eu vou dar um bocadinho de trabalho para ela. A Ana Carolina é a sucessora. A futura sucessora da Almonte do Brasil, do seu Alberto aí. Ela está tocando essa parte com a maestria. Ela está aqui nos bastidores, ela não quis aparecer, não. Daqui a pouco ela aparece. Até porque ela é mais bonita do que eu. Então vai ser um prazer maior de ver. Tem que não, nem tanto. Mais ou menos. Ah, lá. O Lucas aqui contestou, viu? Mas tá, vai fazer o quê, né? Pois ela pode confirmar. De cada não, mas aí eu tenho que contrariar a tua contestação, viu, Lucas? Damos os... fazer uma balança aí. Com todo respeito, mas o senhor tá errado, viu? Tudo bem, tá bem. Fica aí para depois vocês entrar no site e conhecer essa BTR, que é uma tecnologia espetacular. Então vem assim, o fabricante vem até a gente procura. Tá, mas nunca aconteceu do senhor ter que ir até um fabricante e apresentar só no trabalho? Começo que a gente fala. Existe uma demanda, o que normalmente acontece é a gente adequar o instrumento para uma demanda, uma necessidade que a gente tem. Então eu sempre cito isso. Tinha uma fábrica que chamava High System, que fazia detectores de gases. Eles inovaram com com medição de VOC, que são voláteis orgânicos, compostos orgânicos. E a gente tinha determinada região do país que tinha alta umidade e o equipamento sofria muita interferência. Então, a gente ajudou eles a configurar o equipamento para que se adequasse ao mercado brasileiro. Então, isso é muito comum acontecer. Então, a maioria das reuniões que a gente vai, sempre com os fabricantes, eles nos perguntam o que eu preciso fazer para performar melhor no teu país. E aí a gente dá essa assessoria para eles e essa parceria se torna um diferencial. Um dos principais que teve, que foi lá atrás, que a gente tem um parque industrial muito forte, usinas que tem alto forno ou que tem interferência de campo magnético, a maioria dos equipamentos não respondia. A gente começou a desenvolver lá atrás equipamento com proteção de radiofrequência e campo magnético. Isso é uma história bacana. Sim. Como faz isso? Bom, isso é o papel da tua engenharia. Eu tenho essas interferências no Brasil. Eu lembro que, na nossa época, a gente fazia muita medição em Furnas, uma empresa de... Sim. E lá, embaixo das redes, os equipamentos se comportavam com uma instabilidade muito grande de leitura. Com a nossa tecnologia, com a Quest, a gente chegou lá e resolveu o problema. A gente mede o valor, se diverge, qual é o que tem um problema, é o que não está, é o que está estabilizando melhor. O instável não está legal. Isso por conta de uma necessidade que a gente tem, e o fabricante vem atrás e compra essa briga. Hoje é muito mais fácil, porque hoje eles têm no seu centro experimental todas as condições atmosféricas, tanto é que o PTB faz uma certificação de aprovação de modelo de sonômetro, que o sonômetro passa por todas as condições que você vai encontrar no ambiente. Ou seja, uma vez que você tem esse certificado, que é o CAN, que a gente chama, você pode estar em qualquer situação ambiental, o equipamento vai te responder de uma forma fiel.
fidedigna, vamos chamar. Muito bem, estamos conversando aqui hoje um pouco mais sobre tecnologia, soluções para a segurança do trabalho, também a questão da avaliação ambiental, né, que ajuda a preservar as vidas e tudo mais. Muito bem, agora tem um recado importante para você. Quero falar da nossa empresa parceira, patrocinadora, que é a Print, referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa aí precisa de cartões de visitas, adesivos, rótulos, embalagens, canecas ou qualquer tipo de material promocional para você estampar a identidade visual da tua empresa, a Print está pronta para entregar qualidade, rapidez, agilidade e ótimos preços, com atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Acesse agora mesmo print.com.br e descubra como elevar o patamar da identidade visual da sua empresa. print.com.br, descubra lá, acesse o site, você vai conhecer, tem uma infinidade de materiais promocionais que você pode estampar aí a logo da tua empresa para distribuir para os seus colaboradores, para os seus clientes. Com certeza você vai fazer um bom negócio. Print, essa marca aí, parceira aqui do podcast Mundo Empresarial. Muito bem, voltamos aqui com os nossos convidados, essa dupla de parceiros aqui da Almonte Brasil e também com o Ernesto, né, representante, o gerente de vendas aí da Blackline Safety. Falei certo? Certíssimo. Muito bem. O senhor Alberto, a Almonte do Brasil atende hoje todo o território nacional. Todo o território nacional para comercialização de equipamento. Isso. E América Latina para calibração de certos produtos. Eu acho que eu te falei. Então, o nosso laboratório está preparado para atender também alguns equipamentos na América Latina. Mas vendas de produto território nacional. Vocês não pensam em fazer exportação? Não, por não ser fabricante. Não ser fabricante para nós respeitamos a rede de distribuidores que existe. Ah, sim. Os fabricantes, assim, que lá tem um monte no Brasil, outros... vai ter em Uruguai, Argentina, enfim, e Colômbia, esses lugares temos representantes locais. E nós, o que fazemos é, às vezes, quando vem uma consulta, a gente direciona pela amizade já direto para os representantes, ou não, a gente direciona para a fábrica, e a fábrica direciona para o atendimento. Para ter a mesma qualidade. Já me imaginou eu vender na Colômbia e o cara mandar aqui para eu fazer manutenção? Exatamente. Sim. Então, normalmente, ele fala, não, mas eu quero comprar aí no Brasil, porque eu estou viajando para o Brasil. Colômbia, Brasil seja mais perto do que você levar a Colômbia ao Canadá, por exemplo, não é isso? Mas eu entendi o seu ponto de vista. A aduana o especialista em comércio exterior aí, mas ele sabe o quão complicado é essa... Não é tão simples assim, né? Não, acredite em mim, não é tão fácil. Por ser da área de comércio exterior, a gente sabe. E quais são as tendências do mercado de segurança do trabalho, tecnologias para instrumentos? O que o senhor tem observado por aí que deve chegar ao Brasil muito em breve? Conectividade. Acabar com os cabos. Hoje, os dosímetros de ruído que a gente trabalha, antigamente você colocava um microfone aqui e o instrumento aqui na cinta. Hoje você já tem todo ele integrado, já eliminamos cabo de microfone. Hoje a tendência é conectividade. Todo o ambiente estar monitorado. Todo o ambiente estar monitorado no aspecto de ter leitura em tempo real. Já é uma realidade ou ainda não chegou essa tecnologia aqui? Na parte de gás já é. Essa tecnologia que a gente trouxe aqui está te identificando isso. Na parte de avaliação de ruído, por exemplo, a gente tem Bluetooth, mas é uma distância muito curta se identificar um risco. O problema é que você faz uma avaliação das 8 às 17 horas, você vai tirar o resultado às 18. Se houve uma anomalia, você perdeu um dia inteiro de trabalho. Com a conectividade, com você tendo essa resposta rápida, na hora que você identifica isso, você já não perde um dia inteiro. Você já vai lá, ação, terminou, acabou uma bateria, caiu, bateu um microfone. Se você tivesse a informação na hora, você não perde um dia inteiro. Sim. A tendência é caminhar para aí. Eu, conversando com os fabricantes a semana passada, a gente bateu muito forte em cima disso. Porque uma perda auditiva, ela leva um tempo. A gente chama de insalubridade. Não é do dia para a noite. Um detector de gás aí já é periculosidade. Então você tem que estar uma ação. Você não vai morrer por um pico de ruído. Mas você pode adotar uma medida instantânea se você tiver essa informação em tempo real com devidos alarmes. Então, eu acredito que a parte de instrumentação vai para esse lado. Com relação à tendência de norma, é aperfeiçoamento. A gente entende que tem alguns limites de tolerâncias que são praticados em países que são diferentes daqui e essa homogeneização a gente precisa fazer.
porque o ser humano ele é igual em todo lugar. Eu não digo para uma exposição, por exemplo, e aclimatação de calor, por exemplo, você pegar um baiano para colocar ele em Porto Alegre para trabalhar, ele vai sofrer um pouco. E da mesma forma, esse caminho de volta. Sim. Mas eu digo, no geral, as normas, elas deveriam ser globalizadas. Eu acredito que essa vai ser uma tendência também, que o Brasil é muito aberto para fazer isso. Tem muitos pesquisadores e associações que participam dos eventos lá fora e tiram o que é mais criterioso e vamos trazer para cá. Eu acredito que a tendência seja essa. E a Blackline, ela tem alguma tendência? Está investindo em novas tecnologias? Deve lançar muita coisa em breve aí? Sim, a mais recente é não só o monitoramento de gases, mas a gente vai começar a monitorar também radiação gama. Né? Então, Através desse mesmo equipamento? na verdade, do outro equipamento de monitoramento de área que eu citei. Né? Então, isso daí também porque a conectividade, vamos dizer, a Blackline já utiliza o que é a tecnologia de ponta. Então, se você tem conectividade por celular, seja 3G, 4G, a gente tem essa cobertura maior. Se você não tem cobertura, a gente vai via satélite. Ou seja, em termos de conectividade, a gente já tem uma tecnologia de ponta. Então, o que passa agora é agregar novos sensores. Hoje a gente tem, né, os sensores de movimento, os sensores de gás e agora a radiação gama. Radiação gama, muitas pessoas, mas aonde que eu estou exposto à radiação gama, né? Sim. Vamos dar um exemplo comum que a gente tem no mercado, né? Eu gosto de usar coisas que estão no nosso dia a dia, vamos dizer assim, você tem clínicas de medicina nuclear, Tá. né? Ali você tem uma fonte de radiação, Sim. né? Quando você vai para a indústria, que realmente é o nosso foco por ser, né, uma área mais perigosa e também por ser um mercado muito maior, Sim. né? Aí você tem aplicações que exigem monitoramento de radiação gama, até, né, as próprias usinas, né, que a gente tem que considerar que emitem radiação. Então, os próximos passos da Blackline, na verdade, é o aumento de sensores. O de radiação gama eu posso citar porque já é público, né? Os outros ainda Ainda é segredo. ainda é segredo. Mas eu acho que o Alberto falou tudo. A conectividade é o futuro. Mas saber também o tipo de conectividade que você está usando é importante. Então ele citou Bluetooth, né? Bluetooth tem uma limitação de distância e a gente vê isso no nosso dia a dia, né? A hora que o celular afasta da caixa de som, automaticamente começa a falhar. Né? Então você tem várias tecnologias de conectividade e saber aplicar isso para o seu cliente é o mais importante, né? E depois você agrega os sensores que você quer, né? A gente está trabalhando juntos aí eu apresento muitos fornecedores para o Alberto, né? Até porque fora do país, né, as pessoas me perguntam, você tem alguém de referência no país? E eu acabo indicando ao Monte do Brasil, né? Então a gente está aí trabalhando junto com uma empresa que ela sente o que tem a composição do seu suor, né? Para saber se você está desidratado ou não. No nosso dia a dia, a única coisa que você pensa é esporte, lógico, né? Será que eu estou desidratado? Mas quando você vai para a indústria, né? Um exemplo clássico, né? Você tem a parte de agro, porque, né, quer queira, quer não, o colaborador está exposto aí a temperaturas mais elevadas, né? Ou até regionais, né? Pensa, né? A gente tem uma refinaria muito grande no Rio de Janeiro. Né? Imagina o calor que você tem ali na operação de uma refinaria no Rio de Janeiro, né? Você tem refinaria no Nordeste também. Então, passar a avaliar esse tipo de coisa também é importante aí para a saúde do colaborador. E quem faz isso? Quem apresenta essa tecnologia? É uma empresa... É uma empresa americana. Na verdade, eu posso falar porque é uma concorrente. Não somos concorrentes. Chama Epicor. E eu estou introduzindo a Epicor aí, estou trazendo a Epicor para fazer a parceria junto com o Alberto. Que legal. Até porque, né, esse monitoramento, muitas vezes os clientes perguntam para mim, a Blackline não faz nada além de gases, né? Monitora só os gases e eles querem monitorar outros fatores. Sim. E daí vai realmente na base da indicação dos colaboradores, né? A gente se conhece do mercado. E eu acabo apresentando a tecnologia para o Monte. Que bacana. O senhor Alberto, como que o senhor observa o mercado aqui, mercado brasileiro, principalmente, não o mercado, mas assim as indústrias aqui, elas estão cada vez mais preocupadas com o colaborador de fato? Elas estão investindo em segurança do trabalho, em tecnologia para prevenção, ou ainda está muito aquém? Não. Ela está bem mais evoluída do que a nossa época, talvez em função de normatividade, antigamente, e fiscalização, que antigamente era precário. Hoje ela é mais atuante. Hoje, e o grande negócio hoje é que quando você identifica características, ele tem que ser através de instrumento, não pode ser mais qualitativo. Sim. Antigamente você chegava ali, aqui não tem ruído, então não precisa fazer laudo. Tá. Hoje você tem que ter um laudo, então se investe em instrumento.
Preocupação que a gente tem hoje, aquilo que eu te falei, o nosso anseio é conscientizar que cada instrumento tem uma aplicação. E o que eu ainda sinto um pouco no mercado é que muita gente aplica instrumento errado, de uma forma errada. O equipamento para uma determinada atividade num determinado ambiente, se é utilizado em outro. E às vezes pode, em vez de ajudar, piorar e colocar em risco até a atmosfera que a gente está trabalhando. Esse não... Mas assim... E vocês fazem esse trabalho justamente para entender, de repente o cliente vai até ao Monte do Brasil, eu preciso de um instrumento lá para medir ruído. Eu tenho uma determinada atividade num determinado ambiente. E daí você vai analisar a situação. Mas entender qual é a melhor solução para ele. Porque existem vários instrumentos... Não existe só um instrumento para medir ruído. Exato. E para cada... E atividades. Sim. E atividades. Por exemplo, hoje você pode fazer um sonômetro para fazer uma caracterização de ruído ou até um estudo de engenharia para fazer um plano de redução de ruído. Se aplica à área ambiental? Não. Então você não tem que ter aprovação de modelo? Não necessariamente. Só que é o seguinte, o que diferencia um instrumento do outro é valor. Às vezes você compra um de valor maior, você teria várias normas, uma norma interna e uma norma para externo. Então a gente orienta ele também. Você em algum momento vai utilizar para medir 1051? Vai. Então já pula desse para desse. Não fica preso a um equipamento que só vai te fazer ruído de máquina. Entendeu? Então a gente tem essa assessoria que sempre ele dá. Entender e explicar o porquê dos diferentes equipamentos. Então, quando a gente faz uma apresentação, uma palestra hoje de instrumentação, aparecem vários modelos de instrumento e a gente identifica e ajuda com que ele identifique qual é o melhor para a sua necessidade. Então, normalmente, quando você entra na Almonte, que você me pede preço de um equipamento, algumas perguntas são feitas para a gente entender qual a melhor solução para você. Esse é o Quais foram os principais avanços que esse mercado de tecnologia para segurança do trabalho teve? Essa rapidez de comunicação, Quando eu comecei agora, eu vou entregar a idade de verdade. Quando a gente começou a fazer ruído, por exemplo, tem a NR15, anexo 1 e o item 6 da anexo 1. Você vai fazer avaliação de ruído contínuo. Mas quando esse ruído variar mais do que um determinado, você deve aplicar uma forma, que é C sobre T. E então você tem que pegar quanto tempo eu fico em determinado nível de ruído, quanto tempo eu posso ficar. Divide isso para você fazer uma dose final. Os equipamentos evoluem. Sim. Então hoje você já tem um equipamento que já faz essa dose. Não precisa fazer esse cálculo. Você não precisa fazer esse cálculo. A única coisa que você tem que entender, que é o que a gente faz, e que também existe uma discussão, é como você configura. Quais são os ruídos que você quer avaliar, quais você vai jogar em C sobre T. Então essa é uma discussão muito grande. Mas hoje, pelas associações que a gente participa e o grupo de higiene que a gente vê, muita gente discute esse tema e já está fazendo. Agora, já não mais de fazer cálculo de C sobre T. Entender o C sobre T no resultado do instrumento. Essa foi a evolução e daqui para frente, para mim, é só a informação em tempo real que vai ser o mais importante. E só agregando uma coisa, Thiago, que o Alberto citou, que eu acho que é extremamente importante, né? Quando o fornecedor busca um distribuidor no país, eu acho que a ética dele conta muito, né? Então, o Alberto, devido à gama de produtos que ele oferece, que é muito grande, ele poderia tomar vantagem do cliente de duas maneiras. Ou eu te empurro mais caro e quero vender o mais caro, ou simplesmente, se eu quiser vender mesmo, eu vou lá no mais barato e te empurro mais barato. Então, essa consultoria prévia, que eu posso chamar dessa maneira, que eles fazem ao indicar o melhor equipamento, eu acho que isso é muito importante e representa muito da ética da empresa. Isso é uma coisa. E depois, no pós-venda, né, o que ele falou, eu te vendo uma Ferrari aí, tá, mas como é que eu dirijo ela? Né? Então, toda essa parte... suporte, né? Exatamente. Então, essa parte de treinamento e suporte, eu acho que isso é muito importante para um fornecedor no mercado nacional por causa disso. Ou seja, eu te dou um instrumento. E isso é importante pro fabricante, porque de nada adianta eu vender meu instrumento, colocar na sua mão, você não souber usar. Exato. Porque você vai virar e falar assim, cara, isso aqui não funciona, isso aqui é uma porcaria. E acredito que a marca que você representa, a Blackline Safety, analisou tudo isso antes de fechar um acordo aí com a Almonte do Brasil. Exato. Que bacana. Que história boa, hein? Tem bastante. Parabéns. História inspiradora aqui do senhor Alberto e o nosso parceiro aqui, o Ernesto, que vem para agregar muito e, enfim, confirmar todo o trabalho que a Almonte do Brasil faz ao longo de todo esse tempo. Parabéns. Bom, mas antes da gente encerrar essa nossa conversa, estamos caminhando aqui para o final do programa, eu gostaria que vocês, né, por favor, deixassem as considerações finais, começando pelo senhor Alberto,
a mensagem que você deixa para empresas, empresários que de repente ainda não olham tão bem para esse ramo de segurança no trabalho, a importância de investir em tecnologia para cuidado dos seus colaboradores, e uma mensagem também para quem quer empreender nesse Brasil, assim como o senhor foi ousado lá na década de 90, arregaçou as mangas e está aí até hoje representando muito bem a Almonte do Brasil. A mensagem que eu deixo, na verdade, seria o exemplo, né? Tanto que a minha consideração vai ser um pouquinho longa, porque eu gosto Fica à de falar, vontade, fica à vontade. Porque a Almonte cuida da vida. Então, qualidade de vida. Uma coisa que um grande parceiro aqui, quando esteve com a gente, nós falamos assim, pô, o ambiente não está só dentro da indústria. O que a Almonte se preocupou? Medir a indústria, depois meio ambiente, depois na casa dele ele tem qualidade de vida, a gente também avalia a qualidade interna do ar, uma divisão de proteção respiratória, além de todos os serviços. Então a consideração que eu faço assim, cuidem de vida, né? A gente sempre está preocupado com qualidade de vida, mas sem muita certeza e precisão. Investir em qualidade de vida é a melhor coisa que tem. Você não pergunta. Eu falo para todo mundo no meu começo de carreira, assim, não, é direito adquirido, adicional insalubre, é direito adquirido, não vamos controlar o ambiente porque você vai tirar o adicional de insalubridade. Aí a pergunta que eu faço, quanto que é essa, né, adicional insalubridade? Agora, você pega esse valor e pergunta para a esposa e para o filho, se ela prefere um marido e um pai, ou esse, o valor do seguro, esse né? dinheirinho aí, um pouquinho a mais que talvez dê para comprar uma cervejinha, não sei o quê. Sim. Então, a pergunta que a gente faz, a vida vale quanto? Então, quanto vale a nossa saúde? Quanto vale... Porque sem isso a gente não produz, não vai fazer nada. Então, invistam sempre em qualidade. Criar concorrente eu não quero, não. Então, não vou ensinar como é que faz para alguém empreender como eu. Parabéns, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. Foi espetacular estar com vocês. Foi um prazer. A tua empresa é maravilhosa. Desde que conheci, eu creio que a nossa parceria vai seguir por muitos e muitos tempos. Vai sim, com certeza. Até porque, para você que de repente não sabe, Almonte do Brasil, hoje participando do podcast Mundo Empresarial, mas alguns meses atrás participou do programa Mundo Empresarial, com exibição na televisão. Teve grande repercussão, foi bacana também, né? Foi espetacular. Nossa equipe teve lá, o cinegrafista, o repórter, o Alan, conduziu a reportagem, contou e mostrou o que vocês fazem lá. O problema é que eu fiquei tão famoso que eu não podia mais sair na rua. A mulherada me agarrando, meus clientes me chamando, dando autógrafo. Foi um pouco complicado. Mas que bom, isso já é bom. deu uma baixada agora. Já tá Isso bom. É por conta do alcance do programa, recentemente do trabalho. eu tive nos Estados Unidos semana passada, no Congresso de Higiene Ocupacional, e lá me falaram, eu vi você na televisão. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Não é que você mandou o vídeo. Beleza. Muito bem. O alcance é nacional, ainda não é internacional. Não, por isso que eu digo que vai ser longo, porque... internacional também, estamos no YouTube, então o programa então, por isso, tá vendo? Como no YouTube, no mundo todo. Tô famoso, até a Tailândia e Taiwan já me mandaram. Com certeza. Senhor Alberto, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu. Bom, Ernesto, obrigado também pela sua participação, agregou muito ao programa, enfim, ajudou aqui nesse bate-papo e contando um pouco da tua história, representando essa marca e também sendo um parceiro da Almonte do Brasil. Suas considerações finais, por favor. Não, primeiro, Thiago, agradeço, né? Eu agradeço o convite da Almonte, toda a iniciativa de vocês, acho que isso é fundamental para o mercado, acho que, né, o programa Mundo Empresarial representa aí para o mercado, tem uma importância muito grande de levar, né, histórias como a do Alberto, outras histórias aí, né, de empreendedorismo. Eu acho que isso tem um valor inestimável para o público, acho que isso aí é excelente, né? Então, parabenizo primeiro vocês. Valeu. E acho que a mensagem final, acho que o Alberto disse muito, né? Você está preocupado com a vida. E um dos exemplos que eu citei no começo é você observar atividades no seu dia a dia que podem representar um risco até mesmo para você. Né? Então, como eu citei o exemplo do colaborador que vai instalar a internet na sua casa. Muitas vezes você vai fazer uma manutenção na sua casa e você não presta atenção nos riscos que você está envolvido. Pois é. Né? Então, é ter essa atenção que muitas vezes a gente não dá valor e fala assim, eu só vou bater um prego na parede. Vai lá, você dá uma martelada no dedo, porque né, dava para você ter segurado de outro jeito. Então, ter essa atenção no seu dia a dia, porque o valor da vida é inestimável. Né? Quando você vai para a tecnologia, você tem a única diferença da conectividade é o tempo. Né? Existe uma frase que eu sempre uso que é muito forte, mas é real. O tempo entre você saber um alarme e fazer o resgate, né, de um ser humano pode representar a vida desse ser humano. Pois é. Né? Então, prestar atenção, porque muitas vezes a gente não dá valor para o tempo, e o tempo é tão importante aí para a gente estar com a nossa família, né, com as pessoas que a gente gosta.
Muito bem, mensagem inspiradora, vale a pena a gente refletir sobre tudo isso, principalmente você que é empresário, você que tem seus colaboradores aí, pensar na vida, né? E antes de que possa ser fatal aí, depois não adianta, né? Como minha avó dizia, não adianta chorar pelo leite derramado, Exatamente. né? Depois que já foi. Muito obrigado mais uma vez pela presença, sucesso cada vez mais e voltem sempre que tiver oportunidade, dá uma passadinha por aqui, tomar um café com a gente, bater um papo. Obrigado, Thiago. E você que acompanhou o podcast Mundo Empresarial até aqui, muito obrigado também pela grande audiência. Te disse que você ia gostar do programa, né? Então compartilha esse vídeo, aproveita e manda para os seus contatos aí para outras pessoas que também possam se inspirar com a história desses nossos convidados, tá certo? Muito obrigado também aos patrocinadores, a Croação e Cia e a Print, que participaram e contribuíram muito aqui no programa, no podcast Mundo Empresarial. Mais uma vez, lembrando que estamos aqui segunda, terça, quarta e sexta-feira. 4 episódios semanais para você acompanhar. Então você que de repente está assistindo hoje pela primeira vez, fica à vontade para passear aí pelo nosso canal no YouTube, conferir os outros conteúdos que já foram ao ar e aguarde que muito em breve tem mais novidades, muitas atrações aqui para você. Um abraço e até a próxima edição.